Olá, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Nesta oportunidade, vamos meditar um pouquinho a respeito do ministério do amado apóstolo São Pedro. São Pedro foi um apóstolo de Jesus. Antes de conhecer o Divino Mestre, ele era pescador. Vivia nos mares, nos rios, pescando. Ele vivia da pesca. Certa vez, Jesus o encontrou. Jesus, conhecendo o coração bondoso, humilde, forte, valente, então Jesus o convidou. Pedro, deixe de ser pescadores de peixes e segue-me. Passe a ser doravante pescadores de homens para o reino dos céus. E São Pedro aceitou o convite de Jesus, começou a seguir a Jesus, começou a pregar, se tornou em um apóstolo muito poderoso, pois até a sombra de São Pedro tinha poder e tinha virtude. O povo cria e a sombra dele curava enfermos. Ele realizou grandes milagres. Teve um ministério também penoso. Ele sofreu perseguição. Uma vez prenderam por falar em nome de Jesus e defender a fé apostólica. Ele estava já com a sentença marcada para ser morto. Mas os fiéis apostólicos oravam, buscavam a graça de Jesus, a graça de Deus, para livrar que São Pedro não viesse a ser morto. Então o Senhor enviou um anjo dos céus, que foi na prisão. Chegou lá, ele estava dormindo, e o anjo disse: Pedro, levanta-te e segue-me. Ele achou que estava tendo uma visão, mas não, era realmente uma visão clara e verdadeira. Então ele acompanhou o anjo, passou a primeira grade, os soldados em pé, as portas se abriram, passou a outra, chegou na rua. Então São Pedro foi livre pelo anjo de Deus. E quando ele chegou lá, na casa de uma família que, por certo, estava até orando, uma criança saiu correndo e disse: olha, Pedro vem chegando. E eles, todos emocionados, não quiseram nem acreditar. Como assim, menina? Pedro está preso, ele vai ser julgado, vai ser morto. Aí Pedro chegou e bateu na porta. Se abraçaram, se emocionaram. Ele disse: a oração de vocês foi ouvida e o Senhor enviou um anjo e me tirou da prisão. E assim foi por vários tempos, por vários anos. Ele pregou, ele doutrinou, ele ensinou. E no final da vida de São Pedro, ele terminou a sua vida crucificado. Então, ele não negava a fé em Jesus, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo preso. Ele não negava a fé no Divino Mestre, porque ele tinha convicção que Jesus estava com ele e os homens podiam prometer tanta coisa, fazer tanta coisa com ele, que ele estava crendo em Jesus, o seu Divino Mestre. Então, quando chegou a hora deles crucificar a São Pedro, ele disse: eu posso fazer pelo menos um pedido? Veja, irmão, irmã, o amor do verdadeiro Filho de Deus. Ele presenciou Jesus sendo crucificado. E ele considerava que Jesus era um santo e ele não, mesmo porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então ele sabia: Jesus é Jesus e eu sou Pedro. Então eles disseram: peça, eu quero pedir, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Eu peço que crucifique-me de cabeça para baixo. Irmão, irmã,
Isso é coragem, isso é fé. Foi por isso que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre tu construirei a minha igreja, o meu tabernáculo. Jesus podia confiar. Por que Pedro fez isso? Hoje nós vemos muitas pessoas com medo da morte, com medo de ser criticado, com medo de ser zombado, e já a sua fé abala, cai pelo chão. Por quê? Porque não tem convicção e não tem amor. Mas São Pedro tinha o verdadeiro amor em Jesus e em Deus, o nosso Pai, e fé também. Estou dizendo essas palavras porque hoje é um dia que todos comemoram o dia de São Pedro, mas todos poderiam seguir pelo menos uma milésima parte do exemplo de São Pedro, da sua força, da sua coragem. Foram diversos santos, Santo Estevão, São Tiago, São Paulo, todos sacrificaram, São João, sacrificaram muito mesmo pela causa de Jesus. Mas hoje estou falando especialmente de São Pedro, para lembrar, porque nós precisamos homenagear este santo, este apóstolo que colaborou muito com nosso irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, e colabora conosco nos dias presentes. Embora nós não oramos em seu nome, porque não precisa, porque quando nós oramos em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa, automaticamente ele também é enviado para vir proteger, principalmente a direção da igreja, os pastores, o ministério, enfim. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tempo não dá para falar toda a história de São Pedro. Apenas um pequeno lembrete, uma pequena recordação. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e homenageie São Pedro com sinceridade, com fé e com amor, e também procure ter um pouquinho da fé e da coragem deste apóstolo de Jesus. Amém.